Uma pessoa comentou em um dos meus Reels dizendo que a Igreja Católica Romana não tem 2000 anos. Eu vou mostrar por que essa afirmação não resiste a nenhuma análise séria. Essa é uma tentativa clássica de deslegitimar a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela falha logo no primeiro contato com a história. O argumento dessa pessoa recorre a uma ideia de igreja de forma completamente subjetiva. Uma comunidade invisível, espiritual, sem estrutura, sem nome, sem endereço. E é muito conveniente, não é? Uma igreja que não pode ser localizada, ela também não pode ser verificada. Ela pode ser qualquer coisa. Mas o problema é que São Paulo não escreveu para uma igreja invisível. Quando você olha o Novo Testamento, lá tem uma carta que ele escreveu aos romanos, uma comunidade real, histórica, localizada na cidade de Roma já no primeiro século. A igreja de Roma já existia antes dos livros do Novo Testamento serem escritos e reunidos como Bíblia. A igreja de Roma já existia antes mesmo de qualquer imperador cristão. E quando superenfatizamos apenas a parte mística da igreja, sabe? O corpo de Cristo, o povo de Deus, aspectos verdadeiros da igreja. Mas quando fazemos isso em detrimento ou em negação da sua estrutura organizacional, visível, hierárquica, nós estamos mutilando a igreja. Estamos pegando a metade da realidade e jogando a outra fora. Cristo não fundou uma ideia. Ele fundou uma igreja com uma liderança constituída por ele mesmo. Essa liderança tem uma linha ininterrupta. Isso se chama sucessão apostólica. E ela é o fator incontestável da continuidade da Igreja Católica com sede em Roma. De São Pedro ao Papa Leão XIV, há uma cadeia histórica, documentada, que nenhuma outra instituição cristã pode apresentar. Nenhuma. São 267 papas ao longo de quase 2000 anos. Nenhuma outra instituição cristã pode apresentar uma linha de sucessão como essa que se inicia com os apóstolos. Então, quando alguém diz que a Igreja Católica é uma invenção, ou uma modificação da doutrina apostólica, ou que não possui 2000 anos, eu preciso dizer com clareza e muito respeito. Essa afirmação não representa nenhum tipo de conhecimento e não é nem teológica. É pura desinformação. A Igreja Católica não precisa pedir permissão para existir há 2000 anos. Ela simplesmente existe, com papas, mártires, santos, concílios, documentos, com presença em todos os séculos. Quem nega isso não está debatendo história, está fugindo dela ou, no mínimo, tentando sem sucesso reescrevê-la. Se você quer conhecer a fé que tem raízes, que tem história, que tem autoridade, aproveita e me segue aqui nesse canal. Aqui a fé católica, ela se defende com a verdade, com inteligência e sem medo. Esse rapaz, eu o comparo com Augustus Nicodemos, que é a voz da Igreja Presbiteriana no Brasil. Quando ele se refere a pessoas que taxam de desigrejado, que são os do caminho do Messias, aí ele fala 90% de verdade, 10% ele mente. Esse aqui não, ele fala 100% mentindo. É por isso que às vezes me falta paciência. Eu chamo eles de filhos da puta babilônica, filhos de umas éguas. Aí me aparece alguém e diz, mas pastor pode dizer palavrão? Aí eu digo, não, pastor tem de falar palavras santas e delicadas. E extorquir tudo das pessoas e investir em casa de praia, em iates, em Lamborghinis, Ferraris, apartamentos de milhões, de 20 milhões, pagar as boates gays e as acompanhantes de luxo e usar drogas. Pode fazer tudo isso, mas fale palavras educadas e mansas na igreja. Agora, igual o pastor Frank, que entregou a igreja, tudo que pegou da igreja repartiu com os pobres. Pregou 10 anos no Brasil só a verdade, sem cobrar um centavo que peguei e reparti. Deixar de fazer parte das convenções e escolas bíblicas e reunião de obreiros, sair fora do sistema com carta e credencial de pastor e vim aqui falar e constatar que o R.R. Soares, que o Edir Macedo, da Universal, o R.R. Soares da Igreja Internacional da Graça, o Valdemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus, o Davi Miranda, que já faleceu, e o Leonardo Salles, que está lá em Portugal, e o André Valadão, que está lá nos Estados Unidos, e o Silas Malafaia, que está aí, dando o showzinho dele,
que essa raça, o Samuel Ferreira da AD do Brás, o Abner Santo no Rio de Janeiro, o Samuel Câmara lá em Belém do Pará, que José Wellington Bezerra da Costa, junto com os políticos do país, movem bilhões e trilhões por ano. É muita riqueza nas mãos deles. E o resto do Brasil passa necessidade. E os políticos ainda usam o nome deles, os pastores usam o nome de Deus. E constatar que a igreja de Pernambuco rola mensalmente 50 milhões, a igreja em Fortaleza é o dobro, é uns 100 milhões talvez. E que existem 33 milhões de brasileiros passando fome, 59 milhões endividados. E com essa coja de chacais, de abutres, de lixo, está toda a riqueza, aí eu começo a me enfesar por aqui, aí eu digo que eles são filhos da puta babilônica, da confusão religiosa, é na confusão religiosa que eles tomam posse de toda a riqueza, aí eu digo que está errado as pessoas passarem fome, aí vão dizer que eu sou pior do que eles. Eu que trabalho com as minhas mãos, faz 10 anos que trabalho com artes, trabalhei até a exaustão, até ficar doente, com alteração no sangue de ficar sentado desenhando, com meus 2 filhos. Aí vem dizer que eu sou pior, é por isso que eu perco a paciência. Mas vamos voltar para esse rapaz aqui. Dizer que a igreja caótica, apóstata romana não tem 2000 anos é uma tentativa de descredibilizá-la. E se ela tiver 10 mil anos, 20 mil anos? E daí? Quem está por trás da igreja católica, Jesus falou em João 8,44, que desde o princípio da criação ele está lá, ele é antes da igreja católica, Ra-Satã, muito antes. O diabo é antes da sua igreja católica. Católica não, caótica, apóstata romana. E o paganismo que veio para a igreja católica é bem antes, é dos hititas, é dos cananitas, dos sumerianos, é dos egípcios, dos assírios, dos persas, dos gregos, dos babilônicos, dos mesopotâmicos. As idolatrias da igreja caótica, apóstata, romana, é bem antes dela. E daí? Isso tem 2000 anos. Ideia de igreja subjetiva, espiritual, invisível. Aí é uma ideia. Olha só. Quer dizer que a igreja do Messias, ele diz assim, a ideia da igreja subjetiva, espiritual, invisível. Meu querido, Jesus falou, o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, está dentro de vós. Você está entendendo o que é a igreja? Agora, não é invisível, porque são de pessoas visíveis. Eu sou igreja, mas eu sou físico. Não, mas tem de ter um lugar. Jesus não falou. Não dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vem com aparência exterior. Acabou. Jesus falou para a samaritana também há 2026 anos passados, antes da igreja romana. Ele disse, o dia já veio e a hora chegou, e a hora é esta, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não é no templo da igreja católica, não é no monte, não é no templo em Jerusalém, em lugar nenhum, nem no monte. É em espírito e em verdade, é aqui, ó. E ele disse mais, Deus é espírito, importa que os verdadeiros. Então o Senhor é falso. O Senhor é falso. Que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito. Está entendendo? Não, mas tem que ser no templo físico. Aí é você. É vocês que estão querendo desmentir a voz da verdade. João 14,6. Sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é a verdade, por que vocês mentindo querem desfazer a palavra dele? Vocês, padres, e vocês, pastores. A minha palavra não é contra católicos e nem contra evangélicos. A minha palavra é contra pessoas que manipulam a verdade. É isso aí que eu bato. É aquelas que puxam a brasa para a sardinha deles. Por quê? Por causa de posição e dinheiro, por causa de mulheres, de luxo, de fama. Aí eles simplesmente modificam a palavra, parafraseiam a palavra, eles fraudam a palavra e vai por aí afora, né? Então, meu querido, 1 Coríntios 13,16, Paulo diz que o templo somos nós. Estevão, sendo apedrejado pela religião judaica, santa e maravilhosa, ele disse,
O Pai não habita em templo feito por mãos humanas. A mesma coisa que o irmão Shaul falou aos atenienses, ele não habita. Então, você dizer que a ideia da igreja subjetiva, espiritual, invisível, não sei o que e tal, é você que está dizendo. Porque mais tarde ele vai dizer aqui que a igreja de Jesus não é uma ideia, mas agora está dizendo que é uma ideia. Não. Quem se encheu de ideias e pegou 700 templos de Mitra para funcionar cultos chamados de católicos foi Constantino. Não foi Jesus não, meu amigo. Desde que mostraram as edificações das pedras do templo de Salomão, feito em 46 anos por Herodes, Jesus falou para Cefas e para os demais, não vai ficar pedra sobre pedra. Você acha que os templos erigidos para Mitra, que era o primeiro Jesus dos católicos, era Mitra? Você acha que foi Jesus que mandou levantar, cara? Que não foi ideia dos seres humanos? O povo, eu não estou falando contra o povo católico, eu estou falando as lideranças católicas, eles criaram tanta ideia, eles criaram ideia de anjinhos nus, com os cotoquinhos de asa, eles criaram ideia de anjos com asa, não sei quantas cores, os tamanhos das asas. Meu amigo, anjo não tem asa. Anjo é um mensageiro semelhante a um homem que vem. Quando falava de querubins e serafins, de seres diferentes lá, dizia que tinham asas. Anjo não. Mas também a Igreja Católica criou um purgatório, criou uma Maria virgem que ficou virgem a vida toda, porque a palavra não diz isso. Diz que Maria, ela ficou virgem enquanto concebia Jesus, mas depois ela normalmente foi mulher de José, nasceu Simão, nasceu Tiago, nasceu Judas, nasceu meninas. Mas a Igreja Católica tem o costume de falar coisas. Só mentem mais do que vocês os pastores que eu citei aqui. Só os pastores mentem mais do que a Igreja Católica, porque já são filhos da Igreja Católica. A Igreja Protestante é filha. E muitas, como a anglicana, luterana, voltaram para a mãe. A mãe disse, venha filhas, e voltou de volta. É tudo uma putaria só, desculpa a expressão. Então, esse ponto aqui. Pedro disse que nós somos pedras vivas da edificação do Messias. Não é alvenaria, não é tijolo, areia grossa, areia fina, arisco, cimento, a cal, telha, madeira, não é aquela. Pedro diz, somos pedras vivas dessa edificação. Paulo estava preso em Roma. Se a igreja de Roma fosse bem verdade, tudo bem. O imperador que disse que se converteu ao cristianismo para matar os que não fossem cristãos, porque nunca foi o que Jesus fez. Nem a mulher que adulterou, Jesus não aceitou que matasse. Foi o Constantino, beleza. Quando Shaul, chamado Paulo, estava preso em Roma, ele chegou a mandar cartas para os irmãos e dizer que congregava com eles. Poxa, mas para congregar não tem de juntar tudo no lugar? Não, não tem não. Eu congrego com os irmãos do canal Abrindo a Mente daqui mesmo. Porque o mesmo Messias que está presente aqui, está presente lá. Ele disse, eu vou, em João 14, mas voltarei para vós, e onde vocês estiverem eu estou. Não é onde estiver eu vou procurar um templo para servir ao Criador. Ele não disse. A casa de meu pai é casa de fala. É ser humano que fala. Eles põem oração para entender que é um lugar religioso, um salão, para dobrar o joelho encostado num banco e aí ficar rezando, entende? Não, a casa do meu pai é casa de fala. Vocês transformaram nisso, ó, no salão, um lugar para fazer trapaças. Nunca ouviu de salteadores, entende? E ele até disse, derrubem esse templo. Ele não iria mandar derrubar a casa dele, não. Ele derruba esse templo em 3 dias, eu faço novo. Por quê? Porque o templo era ele. Quando Davi disse, eu vou fazer uma casa para Deus, o profeta Natan disse, pode fazer. Davi disse, a arca do Senhor não tem repouso, né? E eu moro numa casa de cedro. Aí o Natan voltou e disse, não, você não vai fazer casa para Deus. Você é um homem sanguinário, você não vai fazer. Mas da tua descendência, Deus fará uma habitação para si, da tua descendência. Aí, certamente, Satanás disse, opa, vou pegar o filho do adultério de Davi, que é Salomão, filho de Betseba, que Davi pegou, né, que era a esposa de Urias, que guardava a vida de Davi. Davi botou ele na frente da batalha para poder ficar com a mulher, safadão, né? Ah, não, mas Davi é segundo o coração de Deus. Foi Deus que dirigiu ele. Segundo o coração de Deus, era a escolha, porque Deus escolheu entre Aminadab, Samar e Eliabe. Escolheu Davi. Não era pelas escolhas dele. Davi fazia coisa ruim. Agora, Deus escolheu ele, mas ele cagou fora do caco, como a gente fala aqui no Ceará, né? Mas deixa essa expressão chula, isso não vai ofuscar a mensagem do que eu estou falando, não. Então, do adultério de Davi, aí Deus falou com para Natan, Natan disse, Davi, da tua descendência Deus vai suscitar uma habitação para si, ou seja, da linhagem de Davi iria nascer
o Messias, a habitação do Criador, que a habitação do Criador era no Messias, entende? O Espírito do Pai estava nele. Ele disse, as obras que eu faço é pelo Pai. Essa era a habitação. Mas aparece nas trevas um Deus, no meio de uma nuvem escura, porque só aparecia numa nuvem reluzente, Shekinah. Agora apareceu numa nuvem escura e disse, faz o templo. Antes de ti e depois de ti não haverá ninguém mais sábio. Quando Jesus apareceu, disse, aqui está quem é maior do que Salomão e maior do que o templo. Então desfez a palavra daquele falso Deus. E foi o templo de maior iniquidade do mundo, aquele templo. Que o Salomão, segundo a cabala dos judeus, segundo o testamento de Salomão e segundo clavículos de Salomão, Salomão trabalhou para fazer o templo que não fazia barulho, com 72 entidades. A sabedoria dele, que o Deus que deu para ele, foi para as trevas, foi para o mal. Ele escreveu máximas, pensamentos, ditames, ele escreveu cânticos, ele escreveu lá, bastante. Mas ele escreveu mais livros de bruxaria, as Goécia, o Goétia, Pequena Chave, Clavículas, o Testamento. E a cabala judaica diz que ele trabalhou com 72 entidades. E ele pediu a um demônio chamado Asmodeus para conseguir um demônio parasita para cortar umas pedras para botar no altar do Senhor. Mas que Senhor? Ele fez 1000 altares. Ezequiel foi lá em visão e viu os sacerdotes de costa para o altar dando louvores para a Rainha dos Céus e queimando incenso para a Rainha dos Céus. E as mulheres chamam a Rainha dos Céus, a Semiramis, Artemis, a esposa e mãe de Nimrod, aquele que fundou a Torre de Babel e que iniciou a Igreja Católica, começou lá. Com as crenças, todas as crenças católicas começam de lá. Lá do Nimrod. E aí, os sacerdotes adorando a Rainha dos Céus, que é ela, a mesma Diana dos Efésios, a mesma Artemis, a mulher da cédula de R$2, de R$1, de R$5, de R$10, de R$20, de R$50, de R$100, de R$200, a mesma estátua da liberdade, a mesma mulher que tem uma venda nos olhos segurando a balança, a justiça brasileira, chamada de felicidade, de liberdade, de justiça, de verdade, de graça, né, que é tudo nome blasfemado. E aí as mulheres chorando pela imagem de Tamuz, lá no templo de Salomão. A imagem de Tamuz é o filho da Artemis, ou a Semiramis, a esposa do Nimrod. É o Tamuz, é aquele que nasceu em 25 de dezembro e começaram a celebrar o Natal para ele, dizendo que é Jesus. Não foi Jesus que nasceu em 25 de dezembro. Então, aquele templo de Salomão foi a maior abominação do mundo. E o Criador mandou Nabucodonosor enfurecido para derrubar aquele templo. E aquele templo foi reerguido na época do profeta Neemias, templo de Zorobabel. O povo chorou na inauguração porque o templo era pequeno comparado com o de Salomão. Mas Herodes, príncipe da Judéia, trabalhou 46 anos para levantar aquele templo. O templo que por 2 vezes, quando Jesus entrou na porta chamada Formosa, pegaram ele pelo braço, tentaram apedrejá-lo, ele correu. Outra vez pegaram pelo braço, tentaram jogar pela janela, ele correu, escapou. E Jesus nunca falou a favor do templo. Sempre o templo foi para o Criador uma abominação. Nunca falou. Mas vem esse aqui dizendo que a igreja do Senhor não é uma igreja subjetiva, espiritual, invisível. É uma igreja física. É uma igreja com hierarquia, uma igreja com sucessão apostólica. Vou respeitar você, porque você é um cara... Interessante, né? Que os caras que mentem, eles mentem com a educação tão grande, né? E os que falam as verdades, às vezes falam de uma forma tão simples, tão chula, que as pessoas ficam enganchadas com um mosquito, que é um palavrãozinho, um xingamento, né? Mas aí engole um camelo e está tudo bem. É garganta profunda, né? Mas Jesus xingou os tais em Mateus 23. Ali, tudo que ele fala pega em padre e pastor, e ninguém nem nota, né? Aí ele fala assim, igreja sem escritura, sem nome, sem endereço. Conveniente, não é? É conveniente. Quer dizer que, quando Constantino disse que viu uma cruz luminosa, lá por volta de antes de 325, escrito, por este sinal vencerás, e convidou 318 homens que eram como anciãos ou bispos da igreja cristã, para uma reunião no concílio de Nicéia no ano 325. E agora dispôs 700 templos de Mitra que havia para fazerem cultos isentando eles de impostos até hoje. Quer dizer que agora não era conveniente, agora eles não tinham liberdade, não era conveniência. Quer dizer que antes, ser uma igreja que não podia ter um templo, porque não podia, se fizesse morria. Era conveniente para eles, então era conveniente se esconderem.
era conveniente se reunir alguma vez algum grupo para dizer o perigo que estava vindo ou para onde deveriam fugir ou se esconder. Não havia reuniões igual ao que faz hoje. Como é que se fala de conveniência numa situação dessa? Quer dizer que a igreja é escritura. Jesus falou de igreja com escritura. Com personalidade jurídica, Jesus falou sobre isso. Alguma vez. Olha a cabeça desse povo, cara. Eu falei aqui no vídeo anterior que estão substituindo a pessoa física por pessoa jurídica, que é um documento numa gaveta, na mão de um cão guloso, na mão de um cara ganancioso. Se a pessoa pegar uma sacolinha com dinheiro, um jogador de futebol, pegar não é porque eles têm dinheiro a granel, né, como fala aqui no Ceará, e pegar uma sacola com dinheiro e botar na mão de um pobre, se a polícia vê ou se a Receita Federal, alguém vê, vai lá e toma. E o pobre pode levar ainda uns cascudos, mas não vai ganhar nada. E é prendido o dinheiro. Pessoa física, não tem valor. Mas se for a pessoa jurídica, a escritura da igreja caótica apóstata romana, ou a igreja evangélica, se entrega lá, é da igreja. É da igreja. Da igreja o quê? Igreja, povos tirados para fora do sistema, ou que estão fora do sistema. Casa de Deus é onde tem o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Onde é que está escrito? Que a igreja do Messias, que ele disse, eu edificarei em mim a minha eclésia, povos retirados para fora do sistema, tem a ver com escritura, cara? Será que você... Eu vou ficar quieto, eu vou respeitar o Senhor, viu? Eu vou respeitar aqui. Sem escritura, sem nome. Qual foi a igreja, qual foi o nome que Jesus deu? Esses nomes não são denominações? Essas denominações que têm escrituras não ficam se degladiando? Uma pede cimento, outra dá tijolo, e uma fica dizendo, é aqui o lugar. A igreja Deus é Amor, Davi Miranda dizia, quem sair da igreja Deus é Amor e for para outra, para a Assembleia, vai perder a salvação, vai para o inferno e vai morrer de uma morte terrível. Os da Igreja Universal dizem que a maior fé está lá, acima da graça, a fé. Os que estão na Assembleia de Deus dizem que tem uma doutrina mais enxuta, mais segura. Aos que são adventistas diz, olha, nós somos o povo do arrebatamento. Aí a igreja cristã diz, nós somos o povo de Deus, que não nos preocupamos com isso ou com aquilo, que aqui quem fala é o Espírito Santo. Isso é Babilônia, mas isso tem escritura. Isso tem personalidade jurídica. Aí você vem dizer que as pessoas que estão ligadas no Messias, que tem o Messias como pastor e salvador, esse povo não presta, tem que ter escritura. Igreja sem endereço conveniente, não é? É claro, rapaz. Teve um leproso e teve um cego que falou, seguir-te-ei aonde quer que fores. Jesus disse, as aves do céu têm ninho, as raposas têm seus covis. O Filho do Homem não tem escritura, não tem terreno, não tem um lugar para reclinar a cabeça, não tem. O Abílio satânico lá em Camboriú pregou e se deu muito mal, dizendo que Jesus tinha trabalhado com 12 anos quando o pai adotivo morreu e juntado e comprado a mansão na beira da praia. Mentiroso, safado, sacana. Não é a minha fé, eu falei pela fé não, mentiroso. Você leu que quem tinha casa na beira da praia era Pedro e que a sogra de Pedro estava doente, estava hospedada na casa de Pedro, que era pescador na beira do Rio Tiberíades, o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, que era a mesma coisa, eram ribeirinhos, pescadores pobres. Mas esse povo mente na cara de pau. Bom, para mentir mais do que ele, só Abílio Santana. Para mentir mais do que ele, só Marco Feliciano. Para mentir mais do que esse rapaz, que tudo que ele falou aqui foi mentira. Eu não sei como é que esses caras fazem teologia, fazem filosofia. E consegue, cara, ter a cara de pau de falar mentira desse jeito. Sem endereço. Jesus não disse, não dirão ele aqui ou ele ali, está dentro de vocês, o reino dos céus. É isso, a igreja é isso, a igreja em qualquer parte que estiver está conectada com o Pai. Foi assim que todos sobreviveram, foi nas casas. Aí, o leproso e o cego, seguir-te-ei onde quer que fores, ele disse não. Vá para a sua casa e diga para os seus o que Deus fez na tua vida. Sim, vá para a sua casa. Você já viu algum lugar Jesus dizendo, se ajunte no lugar, se ajunte no templo? Não. De jeito nenhum. Ele só disse assim, fiquem em Jerusalém até que do alto recebam a promessa do Pai. E no capítulo 2 de Atos diz que 120 galileus estavam lá no salão de celebração das colheitas e 42 pessoas representando nações. 42 nações estavam lá nessa festa turística, que Israel sempre foi turístico, sempre vendeu, né, alguma coisa.
E aí eles estavam lá e surgiu um vento como línguas de fogo, como um redemoinho na cabeça, como língua de fogo na cabeça de cada um, e foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia. E não foi cantariando, alabaxéria, terra no bigode, xolacraia, hipertensão, Itamaraty, Pindamonhangaba, Itaquaquecetuba, eita balamacia, meita laxibanca, xolacraia, terra na bunda. Não, não foi nada disso. Eles falaram em língua dos partos, elamitas, mesopotâmicos, Macedônia, Capadócio, Ásia, Bitínia, Frígia, Panfilha, Turquia, falaram em outros idiomas e as pessoas ouviam os que falavam em hebraico e alguns, aprendendo o grego koiné do povão, que 300 anos antes de Cristo, Alexandre difundiu para que todo mundo aprendesse as estradas de Roma também, eles falando na língua dessas nações diziam, está falando na minha língua materna. Isso é um sinal para os que estavam de fora, que era eles. Mais tarde, lá em Corinto, Paulo disse, se falar em língua, fale 1 ou 2, quando muito 3, e por sua vez, haja quem interprete. Porque língua é um sinal para os que estão de fora. Se não tem quem interprete, então fique calado, fale consigo mesmo e com Deus, porque não vai edificar ninguém. Claro, por quê? Porque se eu estou em Israel, e se o cara está no cenáculo, no dia de Pentecoste, e se ele fala em português, aí eu digo, peraí, mas esse cara é judeu, e ele conhece aramaico, e talvez estavam aprendendo grego, mas está falando em português, é um sinal para mim. Mas se eu vou lá para Corinto, e eu sou de fora, e tem uma pessoa falando lá, digamos, ele está falando em russo, ou alemão, ou noutra língua, não serve para mim. E por que que Deus iria mostrar um sinal para quem está de fora para crer numa coisa estranha? Mas se eu falasse português, eu entenderia. Mas se isso não tem ninguém, e se só tem judeus, e se ele está falando na língua de outros países, é inútil, fale consigo mesmo e com Deus. Se tem esse... enfim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que aqueles cenáculos estavam reunidos lá no lugar de comemorar a festa das colheitas. Só que o templo de Herodes, quando, com a pregação de Pedro naquele período, que foi do período da Páscoa para o período de Pentecoste, quando Pedro falou para turistas sobre Jesus, e falou com intrepidez uma mensagem. Vocês ouviram essas pessoas falando em outros idiomas, e isso tocou vocês. E disseram que a essa hora do dia, a 9ª hora, estavam embriagados. Não. Eles receberam a promessa, como falou o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito. Arrependam-se, crê no nome de Yahushua, Hamashia, e seja perdoado tu e tua casa tal. Então as pessoas acreditaram. Os que acreditaram, no primeiro e depois no outro discurso, se agregaram quase 5.000 pessoas. Eles ficaram em frente do templo perguntando o que faria. Sabe o que aconteceu? Foram perseguidos e se espalharam tudo. Desde o início o Criador disse, crescei, multiplicai e vos enchei a terra. Quem disse, vamos nos juntar no lugar e formar uma denominação, um nome, foi Nimrod. Desde lá. Foi lá que começou a ideia da Igreja Católica e de todas as igrejas. Foi lá. De um imperador, um cabeça e de uma religião só. Não foi. O Constantino não foi parecido com o estilo do Nimrod? O imperador, como Nimrod queria ser um imperador, os imperadores tinham a ideia de ser o Senhor Sol, inspirado no Nimrod, que era o Deus do Sol, era o Deus Sol, né? Os imperadores queriam ser adorados como Deus Sol, né? Crenças do zoroastrismo que foi para os escribas e fariseus sobre ressurreição, sobre um inferno, um lago de fogo, sobre a punição, sobre um monte de crenças assim, do zoroastrismo, né? Enfim, a Igreja Católica, as crenças da Igreja Católica, a Igreja Católica é um Frankenstein, cheio de crenças, e a igreja evangélica também. Eu fui ordenado pastor pela igreja evangélica, Assembleia de Deus, mas eu reconheço essas coisas. Sem escritura, sem endereço, uma igreja que não pode ser localizada, não pode ser verificada. E quem vai verificar a igreja do Messias? Para quê? Não é a noiva do Cordeiro? Não é ele que tem de verificar? A virgem imaculada, sem ruga, sem mancha, sem mácula, ou coisa semelhante. Povo zeloso, de boas obras, nação escolhida, raça eleita. Isso não tem nada a ver com a igreja caótica, apóstata romana e a igreja evangélica que tem aí. Eu digo porque eu cursei 2 seminários e porque de 16, com quase 17 anos, até hoje eu sempre pesquisei. Sempre conversei com padres e com pastores. E fui o pastor mais novo na Assembleia de Deus, 8 anos, o mais novo do Ceará. E com 6 meses que eu estava cursando seminário, já fui cotado e convidado para ensinar outro seminário que era a ETAD, do conhecimento que eu tenho. Recebi convite da Polícia Militar para fazer qualquer curso e passar direto pelo conhecimento que eu tenho. Fiz 7 cursos na área de engenharia e não trabalho nessa área.
com crédito pré-moldado, mestre de obras, poderia trabalhar com equipes, ganhar muito dinheiro, mas estou aqui falando a palavra. E esse canal não está me sustentando. Eu estou falando aqui, eu trabalho com desenhos, com arte, meus filhos e eu somos artistas, temos fãs nos Estados Unidos, no Canadá e até em Singapura, onde vendemos as nossas artes. E eu estou aqui falando a verdade. Não sei se vocês vão quererem acreditar. Mas se não acreditar, seja bem-vindo. Minha mãe e meus irmãos não acreditam nisso que eu digo. Eu sou pai na fé deles. Casei virgem, 28 anos só conheci minha esposa. Jejuei 12 anos da minha vida todinho. Orei por morto que ressuscitou. Tenho as provas disso, por doentes, expulsação de demônio. Tanta coisa aconteceu. Deixei de comprar comida e roupa para... comprar livro para pesquisar, peguei tudo que recebi de pastor e parti com os carentes, como já falei aqui, de pregador itinerante também, nunca andei enchendo um prato de comida, nem olhando para a filha, nem esposa de ninguém, nunca cobrei um centavo para pregar, resumi tudo que aprendi a amar o Criador e amar o próximo, socorrer o carente, baseado nas palavras do Messias. Tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Mas ainda quando eu falo essas coisas, aparecem pessoas e dizem, não, você é um lobo devorador, você é um mercenário, você é um sujo, você é hipócrita, você... E fala um monte de coisa, porque esse povo mente descaradamente. João 8,44 para essas pessoas. Então deixa eu abreviar aqui, porque o que o rapaz falou, se eu for falar aqui, eu vou passar o dia todo falando, porque tem pano para manga para falar. Porque não é verdade, meu amigo. Um rapaz com uma boa aparência, um rapaz inteligente, parece tudo contundente, mas infelizmente é tudo ao avesso, cara. É tudo a casaca virada, é tudo ao contrário. São Paulo não escreveu para uma igreja invisível. Meu querido, São Paulo escreveu para Roma, para Tessalônica, para os Colossos, para Corinto, para os de Éfeso, escreveu cartas para pessoas da Ásia Menor, da Turquia, e não era templo nenhum. Alguma ruína de templo que se via em Roma na época, se visse algum templo, porque os templos que havia era de Mitra, era de divindades. Não havia nenhuma igreja quando Paulo escreveu, nenhum templo. Amigo, Ponto, Ásia, Capadócia, Bitínia, Frígia, Panfilha, Turquia, Corinto, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Galileia, em Colossos, em Atenas. Em nenhum lugar havia um templo evangélico, de nenhum deles. E quando Jesus enviou os 12, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, e quando mandou os discípulos, ele disse, não leve moedas no bolso, vão de casa em casa, onde chegar se hospedem. Não disse para fundar a igreja. E aí vocês montem um lugar e chamem as pessoas. Não, nunca fez isso. Nunca fez. Desde o início o Criador. Espalhem-se, multipliquem-se, enche a terra. Cresça e multiplique-se. Se espalhe. E o Nimrod disse, não, vamos nos juntar. Desde lá. Não, é porque a igreja naquela época não dá, mas agora tem que ter um lugar para se reunir. Quem foi que falou? Se Jesus falou para samaritano, o dia já veio, a hora chegou e a hora é essa. 2026 anos atrás, antes da igreja caótica apóstata romana. Quando Jesus disse, e a hora é essa, os verdadeiros adoram ao Pai, não é no templo e nem no monte. Eu vou precisar desenhar aqui, filho de umas éguas. Porque eu falo direto, eu tenho uns 700 vídeos, a maioria eu falo isso aqui. E tem muita gente que ainda, não, mas é porque eu quero ir para o templo, então vá. Mas só que lá é lugar de iniquidade. O Criador, que é onipresente, vê tudo, inclusive viu e mostrou a Ezequiel o templo de Salomão, com os sacerdotes de costa para o altar, queimando incenso para as rainhas do céu, e as mulheres chorando pela imagem de Tammuz. Só que o pai ficou irado e mandou Nabucodonosor derrubar. E eu profetizo, igreja católica, igreja evangélica, igreja protestante, vai tudo cair. Está caindo. E não é apenas, não é o templo, a edificação que aqui e ali cai no espinhaço dos fiéis, não. Eu estou falando que esse sistema lixo vai cair. Porque a verdade chegou. Está aqui uma das pessoas que está pronto para falar a verdade. Deixei de ser milionário. Quando eu estive lá em Camboriú, um pastor chamado Antônio, guarda pessoal do pastor Cisino, disse assim, no maior congresso lá evangélico, eu estava ainda pregando nas igrejas. Eu preguei em 33 igrejas de Camboriú, Balneário, da Assembleia de Deus da Missão e de outros ministérios. Tem uns homens ali dando 100 mil para os pregadores. Sabe o que eu peguei? Nada.
Se eu tivesse pego, eu não podia falar contra a maçonaria. Mas ali eu preguei nas igrejas, onde eu passava e dizia, olha aí, ó, Napoleão, Gesiel, Elson de Assis, Aldeildo Costa, Júnior Bola, Marco Feliciano, Hidecaso Takayama, Bispo Paulo Moura, todos que estavam lá, estão mentindo, usando os temas, entrando pela porta que não é o Messias. Jesus disse, quem não entra pela porta, que é ele mesmo, mas sobe por outra parte, ladrão e salteador. Estão dizendo, ó, sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição, entrega o que é meu, as promessas de Deus, tudo mentira. Tem de falar de fé, de arrependimento, dons, virtudes, novo nascimento, a cruz, a salvação, vida eterna, a perdição, o tribunal de Cristo, a recompensa, o encontro com o Pai, o amor, amor, fé, esperança e amor, partir os bens com os carentes. Tem de falar essas coisas. Todos diziam, você está falando a verdade. Sabe qual foi o meu pagamento? Um grupo de uns 10 pastores armados procuraram tirar minha vida lá em frente ao pavilhão. E quando o meu amigo, que estava lá, que eu não vou citar o nome agora, viu, disse, Frank, corre daqui, some daqui, Frank. E eu fiquei no apartamento dele, lá na entrada do apartamento. Depois ele chegou lá pálido e disse, tudo armado, procurando você, porque você foi passando na rua, eles chamaram, pastor, você é a bola da vez, porque você estava pregando nas igrejas. E começou a lhe perguntar sobre símbolos ocultos. Quando você foi descobrindo, só deu um tempinho, eles decidiram tirar a tua vida. Pois é. Aí aparecem uns Zé Ruelas aqui, os filhos de umas éguas, e diz assim, você só quer ganhar dinheiro com a internet. Não, vão se lascar. Olha aqui, ó. Deixa eu terminar. Então, São Paulo não escreveu para uma igreja invisível, escreveu para um povo lá de Roma que se reunia. Mentira tua. Não havia reuniões sistemáticas, semanais, eclesiásticas. Não havia esse modelo aí. Que na Aliança da Graça ficou obsoleto. Santuário terrestre, culto divino e figura sacerdotal. Isso aí está na maldição da lei. Ficou lá. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição em nosso lugar. Hoje, não é o sumo sacerdote que em Hebreus está escrito que entrava uma vez por ano com sangue de bode, mas o sumo sacerdote, o Messias, que entrou uma única vez no santuário do Criador. Levando o seu próprio sangue, propiciou a eterna redenção. Ficou obsoleto. Santuário terrestre, figura sacerdotal e culto divino. E não era isso que a igreja fazia. O povo chamado de os do caminho, chamado por aqueles Zé Ruelas, de seita dos nazarenos, hoje que são chamados pelos Zé Ruelas de hoje, de desigrejados. Paulo estava preso e às vezes dizia, eu congrego com vocês, mas ele estava detrás das grades. E eles estavam soltos. Mas a igreja do Messias é essa. Pode estar livre, pode estar preso, estão conectadas na videira. Não tem o filme Avatar, não tinha uma grande árvore, eles não conectavam a cauda que eles tinham com um galho e sentiam a conexão. Essa é a nossa conexão. Eu lembro até da música do Vantuil Carneiro, que era lá de Caraúbas, que foi de uma família de crime, e ele foi preso, e ele aceitou a fé e foi solto, depois prendiam ele sofreu bastante, já sem culpa, já perdoado, já trabalhando em prol de libertar pessoas, né? Ele, cantando a música Muralha Gigante, ele dizia assim, as muralhas gigantes nos separam do mundo, mas o crente em Jesus tem para onde apelar. O caminho para o céu não existem muralhas, é só aceitar a Cristo e tua vida mudar. Ele dizia que ele estava livre, ele tinha para onde apelar, mesmo atrás de muralhas gigantes e de guardas apontando armas de longe. Ele disse, mas o crente tem, porque quando ele fechava os olhos, ele via que ele estava livre e que ele estava conectado com a vida eterna e com a liberdade eterna, a liberdade do pecado, da morte, mas agora a vida eterna. E Paulo estava preso também em Roma. Roma, que sempre prendeu os servos do Criador. E mesmo a Igreja Católica matou e prendeu e torturou os servos do Criador. Que igreja santa maravilhosa. A Igreja Católica matou muita gente santa, muita gente boa. Mas depois pegava os nomes, beatificava e canonizava esse santo. O santo que matou era maldito, era tudo, era herege. Mas depois que está morto, vamos canonizar que agora é santo. Não pode se defender, não pode falar mais nada, né? Não é assim? José Jeová Mendes, afilhado de Raquel de Queiroz, portador de 5 idiomas, conhecendo a cabala judaica, o Talmud e o Alcorão, escreveu o livro Os Piores Assassinos e Hereges da História de Caim a Saddam Hussein, incluindo papas, né?
maiores curiosidades da Bíblia e da história de Adão aos nossos dias, os piores terroristas da Bíblia, de Caim a George Bush, na época, né? Ele diz que São Francisco, que fez um voto de seguir ao Messias, ele foi muito perseguido pela Igreja Católica. Ele fez voto para seguir, ele era cristão. E o São Francisco, o Papa, o quis ver. Segundo José Jeová Mendes, o historiador, afilhado da Raquel de Queiroz, que era membro da Academia Brasileira de Letras, quando chegou perante o Papa disse: tu mais parece um porco, volta para a tua lama. Eis aí, meu amigo. Essa é a Igreja Santa e os Papas Santos, os 260 Papas Santos. Vocês estão entendendo ou não? Então Paulo escreveu para os romanos e outras comunidades, não havia templo. A igreja de Roma já existia antes dos primeiros livros serem escritos e reunidos com a Bíblia. Muito antes da igreja caótica, apóstata romana. Eu estou falando, eu não estou blasfemando não, estou falando a verdade, eu tenho como provar, porque eu também me informei também em história, eu também fiz teologia, eu também fiz pedagogia, eu também estudei filosofia, eu também... Está entendendo? Os livros antigos, é claro, eles não foram usados da forma que eles estavam pela Igreja Católica para formar a Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia foi especulado e perguntado e escrito do jeito que os padres e os papas quiseram. Portanto, não é a palavra do Criador, é a palavra de hereges, pedófilos, ladrões, bandidos. Essa é a história. E se você quiser uma live comigo, meu amigo, eu estou convidando você. Nós podemos fazer uma live e discutir. E quem quiser discutir, por favor, venha com o que, por quê, como, quando, quem e onde, ou onde, quando, quem, como, o que e por quê. Aí eu vou dizer o seguinte, olha, o que eu sei é que nada sei. O que eu sei é que eu sou um eterno aluno e vivo aprendendo. E agradeço muito quando passam instruções para mim. Mas essa de chegar aqui apenas e dizer, você tem de ler mais... Você tem de orar mais, você não sei o quê. Vá encher o saco da tua avó. Não tenho tempo para perder com burro aqui. É por isso que eu xingo pessoas. Porque eu só falo com inteligência com os que são inteligentes. Ainda eu estou respeitando esse rapaz aqui. Vocês sabem que eu pego pesado. Estou respeitando esse rapaz. Então, meu amigo, os próprios 4 livros que Constantino pediu que seus homens trouxessem especulações. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus e canonizada. Mentira sua. Mentira. Foi escrita por conveniência. E todas as profecias da Bíblia foi tido como uma coisa que foi professada e aconteceu depois que aconteceu. Todas. Não, foi escrito por inspiração. Mentira. Lucas, falando para um amigo chamado Teófilo, que segundo os historiadores dizem que ele escreveu Atos dos Apóstolos apenas como uma conversa com um amigo. E o Evangelho de Lucas, que não é assim. Mateus, Marcos, Lucas, João, que botaram os nomes, mas não foram eles assim que arredondou e escreveu. E nem Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, chamado Litorado e Pentateuco. Não foi ele. Tudo diferente. Está entendendo? Eu quero que escrevam, que tragam especulações sobre o Messias, que eu vi numa visão, que a religião do Império vai ser Jesus, vai ser cristianismo. Constantino, no início da Igreja Católica foi assim. Eu quero que falem sobre a humanidade de Jesus, explore sobre a divindade, sobre os milagres, sobre a genealogia. Mateus, genealogia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou de Judá, Tamar, Perez, Zerá, Esrom, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Ruth, Obed, Jessé, Davi, Sofonira, José. Na verdade, aparecem 2 genealogias, né? Mateus, genealogia. Lucas, humanidade. Marcos, milagres. João, divindade. Isso aí, o próprio Constantino explorou, perguntando sobre os eventos. Não foi assim, não. É porque enquanto Jesus fazia, tinha escritores escrevendo. Não. Especulações de longe. Nem batia mais com aquilo que era fiel. Está entendendo? Os livros, muito antes, milhares de anos antes da igreja caótica nascer, estava lá. Agora, os livros das especulações que eles escreveram montando a Bíblia de um jeitinho brasileiro, de um jeitinho ocidental, para dominar as pessoas, igual o filme de Denzel Washington, o livro de Ali. O bandidão pegou a Bíblia e disse, com esse livro eu domino, eu controlo. Sim. A Bíblia, com 50 mil contradições, com 400 mil alterações no texto, pegando frangalhos, pedaços de informações e escrevendo livros completos, botando o que não tinha, tirando o que tinha, botando palavra na boca do mestre e tirando palavras que não havia ali.
A Bíblia de 66 livros dos evangélicos, de 73 dos católicos, de 83 dos etíopes. Vai por aí afora. Foi muito bem trabalhado pelos padres. Jerônimo pediu perdão numa carta, dizendo que o Papa o obrigou a mudar o que estava escrito no texto. Quando saiu do aramaico para traduzir para o grego, não era mais o sentido verdadeiro. Era paráfrase, porque o sentido não encaixava com a linguagem, era diferente. Por exemplo, Deus é uma blasfêmia. Deus é Zeus da Grécia. E Alro, o Criador, não tem nada a ver com Zeus. Jesus, esse nome, a etimologia, os estudiosos buscaram encontrar porco e cavalo, para blasfemar do nome de Yahushua HaMashiach. Não é Jesus, é Yahushua. Não é Jerusalém, é Yarushalém. Não é João, é Yohanan. Não é Judá, é Yahudá. E sabe por quê? Porque o aramaico não tem J, só tem Y. Agora, as sociedades secretas religiosas, que eles dizem que não é religião, mas eles criam o nome Jesus, Jeová, Jabulon, assim como a bola Jabulani, referente a divindades que eles homenageiam o tempo todo. Tem essas coisas aí. Deixa eu terminar por aqui. A igreja de Roma já existia. Beleza. A igreja de Roma existia antes de qualquer imperador cristão. Não é não. Não. A igreja de Roma foi com Constantino. O Messias perguntou aos discípulos e disse: quem vós dizeis ser o filho do homem? Eles disseram: uns dizem tu és Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. Ele disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí Cefas Barjonas, filho de Jonas, disse: tu és o Messias, o filho de Alro, do Criador. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Jonas. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ele dizia que está no céu, que não era o pai de Israel, que quem andava guiando Israel, fazendo e acontecendo, criando hemorroida no povo e mandando fazer hemorroida de ouro para olhar para a hemorroida e ser curado, deixando o povo ser picado e mandando fazer cobra para olhar para a cobra. Ele até usou como sinal, assim como levantar a serpente, o filho do homem de ser levantado, mas comparando, mas não era aquele. Meu Pai que está no céu te revelou. Eu também te digo, Simão, tu és Petrus, pedra pequena. E sobre esta pedra, grande bloco rochoso, que sou eu. Sobre esta pedra, tu é pedrinha, e sobre a pedra grande edificarei a minha eclésia, ou seja, meu povo retirado para fora. Para fora de quê? Para fora do templo de Herodes, para fora dos templos de Mitra, para fora dos alexandrinos, para fora dos herodianos, para fora dos cesarianos, dos rufitos, dos teudas, para fora do zoroastrismo, para fora do helenismo, para fora do farisaísmo e saduceísmo. Para fora de quê? Para fora de todo o sistema. Ele foi para Pilatos, não ficou com Pilatos, nem deu bola para Pilatos. Foi para Herodes, também não. Voltou para Pilatos, também não deu bola. Nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse te dado. Não tinha nada com Anás e Caifás que o acusaram e disseram: foi contra o templo e a lei de Moisés. Mas os pastores de hoje é a favor do templo e da lei de Moisés, para pegar dízimo e oferta com o templo, e os padres também. Então Jesus foi morto acusado de ter ido contra o templo que esse padre ou esse rapaz seminarista, não sei quem, está defendendo aqui. A instituição física, a hierarquia, a igreja com CNPJ, com escritura, com endereço. Pois é, o Messias foi morto por causa disso. E a gente sua e fala, e fala, e fala, e fala. E qual é o resultado? Está tendo resultado aí. Tem muita gente abrindo os olhos. Eu já estou agradecendo por 8 mil inscritos. Esse é só o começo, esse canal vai pular. Para 10 mil vai ser rápido, para 20 mil, para 40, para 200 mil, para seja o que for. Eu garanto que quando esse canal crescer, eu vou ter a oportunidade de fazer o que eu sempre gostei de fazer. Ajudar o sofredor. Mas dízimos e oferta para esses filhos de umas éguas, eles não terão. Não terão nada. E nesse canal eu estarei sempre dizendo: pega o que você chama de dízimo e de oferta, teu voto, sacrifício e campanha e foligação do que for, e dê para uma situação de rua, para o pobre, o indigente, para a viúva, o carente, o necessitado, a família do que estiver precisando, ajude, mas não dê para esses fariseus e saduceus de merda que estão aí, padres e pastores. Quem está falando é o pastor Frank Lima, viu? Por que você não tira o título de pastor? Quando eles tiraram deles, eu tiro o meu também. Eles para mentir e eu para falar a verdade. Tá bom? Quando falamos de povo de Cristo, sem a parte visível, estamos mutilando a igreja. Não, querido. É assim.
Jesus falou para Pedro, eu edifico sobre mim a minha igreja, as portas da sepultura, que ele chama de inferno, nem a morte dominará esse povo é meu, estará comigo, né? A morte não vai segurar. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse povo do Messias, ele não instituiu nenhum papa. Aí eles dizem assim, de São Pedro ao Papa Leão XIV. Não, vocês estão botando Pedro como papa, mas como assim? Se Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, lá não tinha nada de papa, agora está dizendo que é papa? Que poxa é essa, para não dizer palavrão? Que diabo é isso? Aí vai dizer que a igreja católica foi edificada, o Messias disse, edifica em mim, Pedro, a igreja. O que tem a ver com a igreja católica 325 anos depois com o Constantino, que era general, matou 3 generais, assumiu como imperador e disse que tinha visto uma visão de Jesus e que Jesus disse, pelo sinal da minha cruz tu vencerás, pega a espada, todo que não for crente nessa fé pagã que tu tem é para matar tudo, e sai as cruzadas santas, matando todo mundo. Acha que isso é obra de Jesus? Vocês não tem vergonha na cara, não? É porque vocês acham que o povo é trouxa, que os católicos de hoje, que os evangélicos são tudo trouxa. Porque os evangélicos eu sei que são trouxa. Henrique Caia de Macedo, R.R. Soares, João Arriba e Pagliarim. E essa turma que está aí, cara. Bruno Leonardo, só palavras maravilhosas para as pessoas. Ficando bilionários. Tem de ser trouxa demais, né? Agora a mim vocês não enganam, não. E vou dizer mais, se preparem, eu pego vocês. Quer ver? Vocês sentam comigo no podcast para ver o que é bom para tosse. Vocês vão ver. Mutilando a igreja. A igreja do Messias foi instituída nele, AD, Anno Domini. E aí essa igreja é perseguida até o ano 325, cessou a perseguição, quando agora Constantino, reunião no concílio de Niceia, 318 bispos, no ano 325. Cristianismo agora, vamos decidir qual é a linha teológica, né? Se Jesus é Deus ou não é. Mas ele já queria que ele fosse tido como Deus. E quem perder era sujeito até a ser morto, entende? A ser preso, né? E aí decidir sobre Jesus, aquela coisa toda. Na reunião tinha gente mutilada, faltando mão, faltando olho, queimado de fogo, que era maltratado por eles, e agora tá bom. Vai ter uma posição. Acabou-se ali. Dali para trás tinha pessoas servindo ao Messias. A partir dali, cara, com as crenças dos hititas, sacrificadores de seres humanos, com a crença judaica misturada que queimou os filhos para Moloque, o pior povo da terra que todos os profetas, Micaías, Jeremias, Elias e Eliseu, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, Malaquias, Jesus e João Batista. Sempre a arenga, a briga desses profetas era por esse povo. As crenças desses judeus. E as crenças babilônicas do rei que comeu capim, lá da Babilônia. E as crenças do Egito, que tudo era divindade. E as crenças dos persas, o helenismo, o zoroastrismo, as crenças do Zoroastro. Tudo junto com mais milhares de crenças pagãs, que os próprios imperadores se faziam de Deus e os prefeitos, os governadores se faziam de divindades. Herodes dando discurso, o povo judeu que ganhou o templo deles, isso não é voz de homem, é a voz de um Deus, cheio de divindades. No ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito foi com Antíoco Epifânio e sacrificou uma porca no altar, tirou lá uma imagem de Zeus que ainda estava lá no altar de Israel. Aí com todas as crenças salomônicas, que aí a de Macedo edificou o templo de Salomão, de todo tipo de crenças, de hexagramas, de figuras, de todo tipo de símbolos e de símbolos satânicos, de tudo, foi a igreja católica. A Babilônia, a mãe de todas as prostituições, o rei dos ratos. Aí me aparece esse senhor que eu vou respeitar aqui. Que ele está falando de uma forma respeitosa, mas está mentindo. Para dizer que essa igreja é a igreja amilenar, que essa igreja é a única que pode dizer que tem uma sucessão. Não, não tem sucessão, não. Os papas de Roma do papado, que foi depois de Constantino, não tem nada a ver com os apóstolos, não. Sucessão apostólica, não. Foram 12 apóstolos. E aqueles 12 apóstolos, Jesus disse que os nomes deles figurariam nas colunas da Nova Jerusalém, e que eles eram 12 e acabou. Eram 12 aqueles, não teve papa, apóstolo, ninguém, não teve sucessão apostólica, mentira sua. A igreja do Messias está escrita em Hebreus, que não deixa sucessão apostólica, que não deixa sucessão sacerdotal, que não tem.
foram aqueles ali, que inclusive um deles foi morto em Roma de cabeça para baixo. Não. O apostolado chamado é tudo reivindicando mentira, engano. Ah, Maria morreu virgem. Mentira. Está escrito na própria Bíblia que vocês escreveram que ela teve outros filhos, e não foi assim nos sonhos, não. Foi fisicamente mesmo, filhos de José. Ah, mas tem purgatório. Mentira. Ah, a Associação Apostólica dos Apóstolos veio à Igreja Católica. Mentira, veio de Constantino. E não foi dos apóstolos lá, não. Ah, veio da patrística, não sei o quê. Não foi os apóstolos do Messias. E em 325 ali morreu. Ali, quem era verdadeiro teve de continuar se escondendo, porque os que se misturaram com o paganismo receberam a marca da besta. Ali Só para vocês terem uma ideia, vocês sabem, né? Vocês sabem que a Igreja Católica Apóstata Romana criou a Santa Inquisição, um tribunal só para torturar o crente fiel, né? Vocês sabem. Em nome de Deus, em nome do Cristo que está... O Cristo de Roma, aquele que foi desenhado, pintado, esboçado e feito estátuas por Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci e Rafael, aquele lá que J. Neto canta. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, não é o verdadeiro, viu? A Igreja Católica botou Jesus, botou José, botou Maria, botou tudo. Só que ele não está lá, não. A Igreja Evangélica também botou, mas ele não está lá. Ele falou para a samaritana. Nem no templo e nem no monte. Isso é covil de salteadores. A casa do meu pai é casa de fala. Mas vocês transformaram nisso, diz que é um salão, mas é casa de fala. Está escrito que os discípulos não entenderam, mas quando ele morreu e ressuscitou, entenderam que falava do corpo. Da casa, do corpo, que era o templo. Corpo dele e corpo da igreja. Estão entendendo ou não? Aquele templo virou as mesas, derrubou as moedas e disse: a casa de meu pai é casa de fala, é ser humano. Vocês transformaram nisso, vocês dizem que é isso. Mas do jeitinho que está escrito, né, que os padres trabalharam direitinho. Parece que está dizendo que é aquele templo mesmo. Está botando palavra na boca de Jesus, mas não está dizendo que é templo, não. Está dizendo que é ser humano. Ele ainda disse: derruba. Mas por que vocês derrubam nossas mesas e nossas moedas? Derrubem esse templo. Em 3 dias eu faço novo. Não é de novo o mesmo. Se fosse o templo de Deus, ele não mandava derrubar. O zelo dele, que consumia ele, é porque a casa... Mas ele expõe lá, dizendo que a casa é como se fosse o templo. Mas está escrito. Ele falava do templo do corpo. Está escrito isso. Deixa eu terminar por aqui. Eu já estou cansado de ficar falando esses assuntos aqui. Enxugando o gelo, né? Fala e vai servir para quê? Mas tem um grupo de escolhido que gosta. Cristo fundou não uma ideia, mas uma igreja com sucessão apostólica. Olha, não. Apóstolos foram 12, profeta, o último foi João Batista, o único pastor é o Messias. Ele diz: todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Ele disse em Mateus 23, a ninguém na terra chamei de pai. Vocês sabem que em italiano e espanhol, vocês sabem que papa e padre é pai, né? Estão desfazendo a palavra do Messias, que eles se acham melhores. O Messias disse, a ninguém na terra chameis vosso pai. Um só é o vosso pai que está no céu, vocês são irmãos. Ele não estava falando do pai físico, estava falando dos líderes que queriam ser chamados de pais e de mestre. E só há um mestre que é o Messias. Então por que que os papas, por que que os padres, os pastores se fazem de mestre? O único mestre é aquele da vida eterna, é o Messias. Está entendendo ou não? Está escrito em Mateus 23, né? Então sucessão apostólica não tem, não. Para a Igreja Católica não, de jeito nenhum. Tem uma ruptura grande, bem grande, não tem não. Esse rapaz está mentindo. Se eu fosse ele, eu ficava com vergonha. De São Pedro a João 14. Há uma cadeia histórica que nenhuma outra instituição pode apresentar. Mentira. Mentira. Já expliquei aqui, né? Estão entendendo ou não? São 267 papas ao longo de quase 2000 anos. Cara, eu tenho um livro escrito por José Jeová Mendes, Dos Porões Sombrios do Vaticano. 30 papas que envergonharam a humanidade. A maioria desses papas, cara, foi só pose, poder, foi só... Não, paganismo. Pensa nos seres desumanos em forma humana que deram prejuízos na Terra. Quantos deles, cara, torturaram, mataram as pessoas debaixo de tortura porque eram fiéis? Quantos deles tinham várias amantes, chegavam a sentar na cadeira com um amante, uma na perna, outra na outra? Um dos papas morreu quando comia melão, sendo sodomizado por um jovem. Quantos papas teve um período chamado da pornocracia papal?
eu não vou nem entrar nessa história, cara, que é uma história que eu vou passar uma semana todinha falando aqui. 267 papas. Você tem orgulho, cara, desse sistema, com esses senhores aí, sentado numa cadeira, tu és o vicário, tu és o mentor, tu és o autor, tu és outro Cristo na terra, cara. A ponto do próprio monge agostiniano alemão, Martim Lutero, se enraivar, escrever as 95 teses, botar na coluna do castelo em Westminster, na Alemanha, e se levantar contra, e não foi morto, foi designado para morrer pela fogueira, como São Cipriano. São Cipriano era um bruxo, se converteu ao cristianismo para servir a Deus, leva a igreja católica para matar ele. Todo mundo que se convertia para servir fiel a Deus, os padres e os papas iam matar. Se alguém tivesse um dom de curar, orasse por uma pessoa que estava doente, na hora que curasse, a igreja católica tocava fogo e dizia que era bruxaria. Era só matando. Aí você vem dizer que isso é igreja. Que isso não é uma besta despedaçadora, não é uma prostituta embriagando as pessoas. E você está embriagado, meu amigo. A igreja católica existe com papas, com mártires, com tudo, sim, os mártires que ela mesma matou. Queridos, desculpa pela aula de história. Para quem gosta de estudar, é uma aula de história. Para quem não gosta, é só ofensa, né? E enfim, para quem tem uma teologia neutra, fica contente, né? Porque eu acredito na verdade neutra. A verdade neutra é essa. Eu tenho contas atrasadas para pagar há 10 anos de um acidente que eu tive e não pude trabalhar 6 meses recuperando o meu ombro. Tenho contas atrasadas para pagar. Eu só tenho para fazer o canal um celular que comprei parcelado por R$ 1.500, pagando com dificuldade. E eu tenho um rack que foi comido pelos cupins, eu emendei com papelão para ele ficar aqui. E eu tenho um pote velho, antigo de plástico de botar lápis, eu boto o celular aqui em cima. Nem sei fazer edição, é meu filho que faz. A igreja que eu fiz parte 8 anos como pastor está lá aguardando. Minha carta está lá. Na hora que eu voltar e pedir a 4.000 amigos pastores que eu tive para eu ir dirigir a igreja, com 6 meses eu estou estribado, eu tenho tudo. Mas eu nunca fiz isso. Mas se eu for para lá, e se eu for fazer igual eles, trabalhar por dinheiro, eu fico rico em pouco tempo. Eu vou reinar na terra. Então eu troco de igreja para igreja, rapidinho estarei em Maracanaú, igreja que em 2005 já rendia 1 milhão lá, segundo o pastor falou para mim. Aí eu vou concorrer à convenção geral, eu acho pouco, eu vou concorrer com José Wellington, conquistando degrau por degrau, né? Em pouco tempo, sou dinâmico. Aí vou ser presidente da convenção geral, eu vou conversar de frente com os maçons, os banqueiros que dominam o país, não é? E aí ficar bilionário e ir para o inferno. Eu não quero. Eu quero falar a verdade aqui. E mais uma vez agradecer a irmã Lília que mandou o Pix de R$50, serviu, ajudou bastante, porque não adianta, as pessoas dizem, tira o Pix daí, você não pode comer, não pode vestir, não pode, para você falar a verdade, você não pode nem deixar o Pix. Já que você não recebe dízimo, nem oferta, nem voto, nem fogueira santa, nem sacrifício, nem nada. Você só fala, a gente quer que tire o Pix, que é para você ficar com fome, flutuando, e nu, é assim que a gente quer. Mas Satanás vai se lascar e eu vou deixar o Pix aí. E agradeço, e aquele que quiser ajudar o canal mais, fazendo como a irmã Lília, lá de Camboriú, irmã Lília Lana, como a sua irmã Miriam, como o irmão Roberto, lá do Siqueira, Fortaleza, se inscreveram no canal, inscreva-se também, acho que R$7 mensalmente, para ajudar o nosso trabalho. E, enfim, se gostar, dá um like nesse vídeo, compartilha, forte abraço, estamos juntos. Até a próxima guerra, a próxima batalha, até o próximo desabafo, porque aqui não tem muita diplomacia, né? É só se essa galera decidir conversar com a gente em podcast, e aí vai ser difícil eles falarem, cara, porque cada frase que eles falam é 2, 3, 4, 5 mentiras, uma atrás da outra, cara. É um vagão de trem conectado na outra. Aí dizer, tá bom, você falou assim, mas isso é assim, isso aqui é assim, e aí não vai ter nem diálogo, né? Por isso, estamos por aqui. Grande abraço, diga nos comentários o que vocês acham, estamos juntos.